Enquanto ele vai colocando ali, eu vou me apresentando. Né? Bom, nós somos... eu primeiro queria dizer que é uma alegria grande estar aqui nesse evento. E sem aquela coisa assim de, você vai dizer, não, eu fico muito feliz de estar aqui porque é um momento que eu posso falar um pouquinho do que a gente acredita, de poder um pouquinho polinizar as pessoas sobre o nosso jeito de fazer as coisas. Foi um jeito que a gente descobriu com muita dificuldade, porque, como eu falei antes ali, eu sou biólogo de formação, não tive o background para poder aplicar esses conhecimentos para fora do mundo acadêmico, e eu tive que aprender tudo. Fui meio autodidata em vários momentos, então, se eu puder encurtar o caminho de alguém nessas falas aqui, nesses momentos, com oficinas, com palestras, eu fico feliz. É um momento interessante. Então, nós somos a Ecosintonia, nós somos uma empresa que se propõe a tratar o assunto do desenvolvimento sustentável de uma forma diferente. A gente quer fugir um pouco daquela lógica tradicional de projetos socioambientais que estão ali para consertar o rastro de besteira que a gente faz como humanidade, né? Então alguém passa, deixa um rastro e vem alguém depois para consertar aquilo que a gente deixou para trás. A nossa proposta é criar soluções, projetos, negócios, o que quer que seja, projetar coisas em que a sustentabilidade esteja na essência e não que seja só uma coisa de consertar as externalidades negativas do nosso modo de vida, né? Então, essa é um pouco a nossa proposta. Você pode botar aí no visualizar. Aqui, modo tela cheia. Aí, agora sim. Então, enquanto ele continua, eu vou continuar aqui. Então, abordar o problema da mudança do clima. Primeiro, mudança do clima, cara, é um dos assuntos mais difíceis para a gente abordar com o grande público. O pessoal da área aí do jornalismo tem esse desafio, mas mudança do clima é diferente de lixo, por exemplo. Falar de lixo, você tira uma foto, bota no Facebook, a foto do lixo está lá. Não tem como negar, né? O problema da mudança do clima é que o carbono, primeiro, não é invisível, né? O carbono não respeita fronteiras, o carbono não fica parado, a gente não consegue tirar uma foto do carbono, a gente não consegue juntar carbono para mostrar para alguém, ó, tá aqui, ó, o problema aqui. Então, esse é um dos assuntos mais difíceis que tem da gente tratar na área ambiental, ao mesmo tempo que é um desafio, assim, dos mais profundos do nosso modelo civilizacional, porque o carbono está na base de uma coisa que a gente precisa para manter o nosso modo de vida, que é a energia. Então, cara, a profundidade do debate do carbono é tão absurda e tão importante, e só que, olha como é que é a dualidade das coisas, ao mesmo tempo que é um assunto super intangível, super difícil de tratar, porque as pessoas, o grande público, não consegue tirar uma foto do carbono. Então a gente fica sempre nessa dualidade, e o pessoal da área da comunicação também aí tem esse desafio sempre, né? Bom, agora vai. Eu fui chamado aqui para falar um pouquinho de contar um pouquinho da nossa experiência, né? O nosso modo de fazer acabou gerando interesse de outras pessoas para que eu e as pessoas que trabalham comigo, a gente fosse em eventos, desse oficinas, para explicar um pouquinho como é que a gente faz, né? E aí eu dei uma incrementada para a gente poder discutir um pouco mais. A minha ideia aqui é provocar vocês, assim, eu queria que vocês saíssem daqui tão mexidos quanto eu saio sempre. Eu saio muito pilhado quando eu faço esse tipo de coisa, né? Bom, vamos lá. Bom, eu dividi a nossa conversa aqui em 3 momentos, tá? Um primeiro momento que a gente colocar a questão ambiental, discutir um pouquinho a questão ambiental por um outro paradigma, o paradigma de quanto custa, né? O que está em jogo, né? E não vou me estender muito na questão da mudança do clima, porque, cara, tem gente que é super, ultra especialista no assunto aqui. Eu vou dar algumas pinceladas, apesar de, se vocês quiserem se aprofundar, depois a gente se aprofunda. Mas, no primeiro momento, a gente vai falar desses temas quentes, sem trocadilho, né?
e um deles é a mudança do clima, o outro é o financiamento ao desenvolvimento. Depois eu vou falar sobre projetos e negócios em contexto de crise, a crise da sustentabilidade, a crise econômica que a gente vive no Brasil, e depois eu vou falar de empreendedorismo, inovação e o jeito de sair disso, parar de fazer mais do mesmo, tá? Quando eu falar de empreendedorismo, não tem um olhar de negócios estritamente. Você pode ser um intraempreendedor, você pode ser um cara que está com um projeto dentro de uma empresa grande ou dentro do governo, que você tem que tocar aquele projeto. Então você está sendo um intraempreendedor, né? Você que faz projetos freelancer, projetos socioambientais como freela, você também poderia se valer dessas informações. Então não olhem estritamente como o cara que é empresário falando, tá? Vamos lá. Primeiro, essa divisão internacional e doméstico que a gente tem no Brasil é muito claro isso, né? Parece que a parte internacional é muito mal coberta no Brasil. E para os brasileiros fica a impressão de que o que acontece lá fora pouco afeta a gente aqui e vice-versa. Primeiro, eu queria dizer, cara, esquece isso. Isso não é assim de fato. Posso te dar uma série de exemplos, eu vou tentar ser mais breve, mas tem uma série de exemplos que demonstram que o que aconteceu lá reverberou aqui diretamente e o que aconteceu aqui reverberou lá fora. Então, a gente tem uma interdependência econômica, socioambiental crescente, né? Cada vez mais o que acontece lá fora te afeta diretamente, cada vez mais rápido, né? Queria dizer também que 2015 é o ano do desenvolvimento sustentável, a ONU lançou isso. Por quê? Porque a gente tem três momentos muito importantes que vão acontecer esse ano, dois já aconteceram e um vai acontecer. Primeiro foi a Conferência de Financiamento ao Desenvolvimento, e o tema foi Desenvolvimento Sustentável, aconteceu na Etiópia. A segunda coisa foi a aprovação, aconteceu em julho. A segunda coisa foi a aprovação dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a ONU lançou recentemente, no final de setembro. É uma agenda para 15 anos, ou seja, para onde que o mundo inteiro vai caminhar nos próximos 15 anos. Cara, isso se reflete diretamente na gente aqui em termos de políticas públicas, por exemplo. Investimento externo que vem para o Brasil, direcionado para esse ou para aquele segmento. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável vão pautar muita coisa do que acontece no mundo e no Brasil nos próximos 15 anos. E a terceira coisa muito importante que foi concentrada para esse ano é a decisão da COP21. Espera-se que um acordo pós-Kyoto saia da COP21, né? E essa aqui é a hashtag Action 2015, é a hashtag que o próprio Ban Ki-moon lançou, o secretário-geral da ONU lançou, para as pessoas usarem essa hashtag para mostrar a ação. Qual que é a ideia? A gente não está aqui, eu acho que esse é o desafio do desenvolvimento sustentável, a gente não está aqui para ficar falando que esse assunto é importante. Que esse assunto é importante, cara, todo mundo já sabe, ou pouquíssima gente não sabe, né? Que esse assunto é importante, todo mundo já sabe. O que as pessoas estão se questionando o tempo inteiro, inclusive os especialistas, eu, vocês, é como. E o desafio da nossa geração é o desafio do como. De viabilizar o que a geração anterior, a geração do baby boom, a geração da contracultura, a geração que colocou o debate do o que é. A geração anterior cutucou as pessoas para falar, olha, preste atenção em mim porque o que eu estou falando é importante. A nossa geração, o desafio é cutucar e falar, preste atenção em mim que o que eu estou fazendo que também é muito importante. Então a nossa geração é a geração do desafio do como, né? Então, por isso a hashtag Action 2015. Bom, a mudança do clima, rapidamente eu queria, não vou entrar muito no detalhe, mas eu queria dizer que, primeiro, o desafio do carbono vai muito além do desafio do ozônio. Por quê? A luta pelo ozônio da década de 80, né, que a gente tem o Protocolo de Viena, a gente tem uma série de acordos da década de 80 que limitavam o uso do ozônio, o buraco da camada de ozônio, aquela conversa toda, é toda dos anos 80. Conseguiu-se chegar em resultados bastante significativos em 15 anos. E no meados dos anos 90, os resultados já eram muito promissores. E existia essa esperança lá nos anos 80, quando o debate do carbono começou a ficar mais forte, né? O debate da mudança do clima começou a ficar mais forte, as pessoas tinham essa esperança, né? Que a gente fosse resolver as coisas relacionadas à mudança do clima com a mesma eficácia que a gente resolveu a do ozônio. E a gente percebe que uma coisa é você mudar um segmento industrial, econômico, que usa gases degradadores da camada de ozônio, e outra coisa é você mudar
o jeito como a gente usa o carbono. Por quê? Porque ele está na base do nosso modelo civilizacional, que é intensivo em energia. Então, ao longo do processo, a gente foi descobrindo que o buraco é mais embaixo, que a coisa não é como a gente esperava. A maior prova disso é que o protocolo de Kyoto foi assinado rapidamente, logo depois da Rio+20, logo depois da Rio 92, e ele só entrou em vigor quase 10 anos depois. E pior ainda, porque quanto mais a gente discute, mais difícil fica o acordo. E o acordo pós-Kyoto não chegou até hoje, né? A gente teve que prorrogar ele, né? E vamos prorrogar de novo. Foi prorrogado até 2018 e ele deve ser prorrogado até 2020. Então, assim, quanto mais a gente discute, maior a gente sabe, a gente entende a dificuldade que está por trás, né? Queria dizer rapidamente aqui para quem não é da área. Vocês sabem aquela coisa de países anexo 1, não anexo 1? Quem é que não sabe o que é isso na mudança do clima? Beleza. Então a conversa começou em 92, eu falei de 97, em 2008 entrou em vigor, olha só, mais de 10 anos, acabaria em 2012, foi prorrogado, está sendo prorrogado até 2020, né? E do que a gente está falando, né? A gente está falando de um horizonte de 100 anos, o quanto que a temperatura vai aumentar nesses 100 anos, né? Hoje a gente tem na média 0,8 graus Celsius e no Rio de Janeiro a gente vai enfrentar o que se prevê é o verão mais extremo da história do Rio de Janeiro. Eu estou morando em Brasília, eu sou do Rio, mas eu estou morando em Brasília. Em Brasília agora, há 3 semanas atrás, a gente teve os 3 dias seguidos. Foram 3 dias de quebra de recorde de temperatura e de umidade em Brasília. Umidade extremamente baixa, temperatura extremamente alta. Isso com 0,8. Vocês imaginam se subir 2? E com todos os acordos, o pessoal do MOVE lá, que falou ontem, falou lá, com todos os acordos que já estão assinados hoje, a temperatura do planeta vai subir, na média, 2,7 graus. Já passa desse 2 aqui, que é o considerado seguro pelos especialistas, né? Então, existe uma dificuldade muito grande e a gente precisa agir, né? A dificuldade está colocada, a gente está entendendo cada vez melhor essa dificuldade e a ação, esse Action 2015 ainda está bem fraco, né? Beleza. Eu me dei o trabalho de buscar alguns resultados e de cavar um pouquinho mais a informação na conferência sobre financiamento ao desenvolvimento, né? E eu informalmente digo que esse é o elefante sujo que está no colo da ONU para a ONU resolver, tá? Vocês já vão entender por que o elefante, por que ele está sujo, né? Terceira conferência sobre financiamento ao desenvolvimento aconteceu na Etiópia. Eu peguei alguns resultados e fui cavar a informação. O objetivo dele era dar estrutura financeira para os objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, quem vai botar grana para os objetivos do desenvolvimento sustentável de fato saírem do papel? Então, onde é que vai sair essa grana? Bom, primeiro resultado deles, né? Eles disseram lá que o mundo precisa de 100 bilhões de dólares por ano para conseguir chegar em algum objetivo, né? Não foi nada novo, isso já está colocado desde 2009 em Copenhague, isso já foi colocado, isso não é novidade, né? Então, não mexeu em nada muito diferente não, e mais, eu fui atrás, né? Para a gente manter a temperatura em 2 graus Celsius, o que o Banco Mundial fala? Esse ano, esse é dado desse ano, a gente precisa de 40 anos colocando os tais 100 bi por ano de dólares, tá galera? Multiplica por 4 aí, o dólar está quase R$4, multiplica por 4. Tudo que eu falar de dólar, tá? 40 anos colocando os tais 100 bilhões de dólares só para adaptação nos países em desenvolvimento. E mais 175 bilhões por ano, durante 40 anos, para mitigação. Ou seja, são 100 bi para você se adaptar ao problema que está chegando e 175 bi para você fazer alguma coisa a respeito do problema que já está colocado, né? Então, repara a desproporção entre a realidade e o que a gente está fazendo, né? Energias limpas, né? Ele diz lá na conferência lá, ele diz lá que a gente precisa incentivar energias limpas, sem dizer como, quanto que é, e aí eu fui atrás. Esse aqui é um dado do FMI. A gente precisa de $1 trilhão todo ano colocados no nosso sistema econômico para a gente mudar esse modelo, né? Até 2030. São 15 anos de $1 trilhão por ano.
Hoje a gente tem 1/3 disso. A grana mundial que está colocada nessa conversa é 1/3. Bom, eles dizem também que quer reduzir, é muito importante reduzir subsídios aos combustíveis fósseis. Eu fui atrás do dado do FMI. Esse ano, os subsídios aos combustíveis fósseis são da ordem, segundo o FMI, da ordem de 5,3 trilhões de dólares. Multiplica por 4, porque tem o câmbio, né? Se for transformar em real, multiplica por 4. Né? Então, 5,3 trilhões de dólares em subsídios aos combustíveis fósseis. Aí eu fui fazer o cálculo. Peraí, quanto é que isso dá? Por dia, por minuto? Quanto é que dá isso aí? Bom, a gente tem então 10 milhões de dólares por minuto, ou seja, a meta de Copenhague de 2009, a meta de Copenhague seria atingida em apenas 3 semanas de subsídios. Se a gente parasse com o subsídio 3 semanas e desse a chance para o que está vindo de novo, em 3 semanas a gente atingir a meta que está lá desde 2009 se arrastando, já vai fazer quase 10 anos e a gente não consegue resolver. Então, repara a desproporção, né, entre o que a gente quer e o que a gente está fazendo de fato. Né? Outro aqui, que está lá dizendo, ele reforça que 0,7% do PIB dos países desenvolvidos deveriam ir para a ajuda ao desenvolvimento dos países em desenvolvimento. Isso também não é novo, isso está colocado desde 1969. Existe um acordo para financiamento ao desenvolvimento de 1969 que nunca foi cumprido. Sabe quem é que cumpre esse acordo hoje? 5 países. Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Suécia e Luxemburgo. Só. De todos os países desenvolvidos, só 5 cumprem isso aqui que tá já há quase 50 anos na conversa. Né? Bom, e no final da história, o que a gente vê? Que na parte de financiamento ao desenvolvimento sustentável, essa conferência, ela só colocou uma moldura. A gente só tem o framework. Né? A pintura do que vai ter lá dentro não foi nem começaram a pintar isso ainda. Né? Uma possível fonte de recursos, e aí as pessoas criticaram muito a conferência, porque a conferência não toca na ferida. Essa conferência de financiamento ao desenvolvimento não toca na ferida, que é a sujeira do elefante, porque primeiro é muito grande, né? A gente está falando de um sistema financeiro colossal, e não toca na ferida. A sujeira do elefante onde é que está? Por exemplo, regulação e transparência do sistema financeiro internacional. A gente não tem a menor ideia do que rola. A gente está descobrindo agora alguns políticos nossos que têm muita grana na Suíça e a gente não faz ideia. O Brasil não consegue nem alcançar esse dinheiro, o governo brasileiro. Né? Por exemplo, isso aqui é da Financial Integrity, que é uma ONG que trabalha com corrupção. Tá? Países em desenvolvimento perdem por ano $1 trilhão, multiplica por 4, $1 trilhão todo ano são perdidos para corrupção e evasão fiscal. É difícil calcular isso. Por quê? Porque isso fica no lado cinza da economia, né? É difícil ver isso. Mas, assim, vamos imaginar que eles estão errados nesse cálculo. Mesmo assim, o erro que eles estão... Vamos imaginar que eles estão errados para cima ou para baixo. Mesmo assim, é um valor muito grande. Né? E só para vocês terem uma ideia, o câmbio global, a troca de moedas, todo dia vai circular $4 trilhões. E com uma fraca regulação, com pouco public awareness, né? As pessoas não sabem direito o que está rolando, e a grana que tá rodando no mundo é da ordem de $4 trilhões por dia. Tá? Bom, obviamente o capítulo meios de implementação e segmento dos objetivos do desenvolvimento sustentável ficaram em suspense, né? Porque não se sabe de onde vai vir a grana para viabilizar tudo isso. Beleza, galera. Eu queria só mostrar para vocês a desproporção entre o que a gente quer e o que a gente tem ou o que a gente tem feito. E queria dizer para vocês que a gente tem um grande desafio. Né? E agora eu vou falar de sustentabilidade. O que quem trabalha com sustentabilidade tem feito em época de crise, como essa agora? Primeiro, no Brasil a gente tem uma crise econômica e um ajuste fiscal. O que isso coloca para quem vive disso, como eu, por exemplo? Coloca uma questão de sobrevivência no curto prazo, ou seja, cara, o meu faturamento, mês que vem, talvez não seja igual ao que eu tenho hoje, então eu tenho que, no curto prazo, sobreviver. Né? O que as consultorias de sustentabilidade, consultorias ambientais têm feito? Né?
Elas têm feito uma customização a um custo baixo e em troca de uma alta eficiência, ou seja, eu digo lá que eu vou diminuir X% do teu consumo de água, que representa uma economia em dinheiro de Y, e eu vou te cobrar mais barato por isso do que eu cobrava antes, né? Então, mas aí a gente tem por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo, né? Crise hídrica em São Paulo. A gente está vendo consultorias de Israel ganhando o mercado do Sudeste. Por quê? As consultorias de Israel conseguem fazer essa transferência de tecnologia no curto prazo. Uma consultoria de Israel que vem trabalhar uma questão hídrica na indústria consegue fazer essa entrega de valor em pouquíssimo tempo. Coisa que uma consultoria brasileira teria que construir essa tecnologia, essa inteligência para viabilizar aquele resultado. Então, uma consultoria de Israel que já tem tudo isso pronto, só faz uma transferência de tecnologia, tem ganhado terreno em cima das consultorias brasileiras, por exemplo, né? Por outro lado, qual que é a contra-resposta? A contra-resposta tem sido, ao invés de eu te entregar resultado em 4 meses, eu te entrego o resultado em 2 meses, depois eu te entrego o resultado de 4, então você vai fatiando o teu entregável. Por quê? Para manter a percepção de valor do teu cliente, né? Então, assim que tem sido a resposta. Uma outra maneira aí também de fugir da crise que tem sido buscada é exportar, né? Tem um caso clássico de um empresário brasileiro e tem exportado para países de menor maturidade relativa. O que é isso? Vou dar um exemplo. Um empresário brasileiro que na Nigéria descobriu que chuveiro elétrico é um artigo de luxo, né? Um artigo de luxo na Nigéria, por exemplo. O que ele fez? Começou a importar do Brasil para a Nigéria chuveiro Lorenzetti. Chuveiro Lorenzetti, para quem não é do Brasil, é o chuveiro mais simples que tem. Chuveiro elétrico mais simples que tem. É uma marca extremamente conhecida, extremamente difundida no Brasil. Começou a exportar para lá, ficou milionário, né? Naturalmente. Isso traduz um pouco isso, assim, exportar para países de menor maturidade relativa em relação à tecnologia que a gente tem aqui, né? Bom, aí no contexto de crise, ao mesmo tempo que a gente tem que sobreviver no curto prazo, eu coloco para vocês assim, cara, para quem faz projeto e negocia projetos e está lá na ponta negociando o valor do projeto e tudo mais e tal, isso não é porque é empresário, não, às vezes o cara é freelancer também, né? Eu pergunto para você entra numa guerra de preços ou você inova, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que sobreviver, você tenderia a entrar numa guerra de preços? Vou te dar um exemplo. O Spotify versus Apple Music. Recentemente a Apple Music lançou um serviço de streaming de música, né? Que é muito parecido com o Spotify, concorrente direto do Spotify, né? O Spotify, agora você imagina, se coloca na posição do Spotify. O Spotify vê o Golias vindo na direção dele, né? E aí o que você faz? Porque você está vendo um player com caixa infinito, muito dinheiro para colocar no teu mercado, que você antes dominava, o Deezer também pode ser, que você dominava, você está vendo o Golias vir na tua frente, aquela locomotiva vir na sua frente. O cara que tem caixa infinito para manter aquele mercado, ele pode botar preço zero para os clientes dele só para te quebrar. E aí qual foi a reação do Spotify? Entrou na guerra de preço. Então o Spotify foi lá e baixou o preço da assinatura deles na Europa durante um tempo. Fizeram uma promoção lá para baixar preço. É a mesma coisa que o Golias está vindo na sua direção e você é o Davi, e você começa a trocar soco com o Golias. Não faz sentido, né? Então como é que você pode não trocar socos com o Golias, por exemplo, inovando? Se eu fosse do board do Spotify, eu falaria, tá, ok, a Apple é um grande player, mas como é que eu posso entregar mais valor para o meu usuário para eu não perder esse usuário, né? E sem gastar muito. O Spotify consegue mudar em 2 semanas, 1 mês. A Apple não consegue mudar o modelo de negócio deles em 1 mês, apesar da Apple ser super inovadora. Então a inovação é uma forma de fugir da briga. Ao invés de eu bater de frente com a locomotiva que está vindo na minha direção, eu posso desviar dela e mirar em outro lugar, né? Então, do que a gente está falando? A sustentabilidade é um ótimo caminho para entregar mais valor para o seu usuário. E eu não disse cliente, eu disse usuário, né? Porque o usuário, para mim, é o meu cliente, quem trabalha comigo e o meu fornecedor, por exemplo. Às vezes é o cliente do seu cliente,
às vezes é quem trabalha com você e o seu fornecedor. Então, você pode entregar mais valor também por meio da sustentabilidade. E aí eu pergunto, assim, eu coloco, a gente quer ser, quem trabalha com sustentabilidade, a moda antiga, quer ser a Kodak ou quer ser a IBM? A Kodak, como vocês sabem, não conseguiu acompanhar a mudança do mercado dela e desapareceu. A IBM, quando percebeu que o mercado estava mudando de uma economia para uma economia de serviços, o que a IBM fez? Vendeu a sua parte de hardware e ficou só com a parte de serviços de TI. E continuou sobrevivendo, continuou sendo um grande player no mercado. Vendeu a parte dela de hardware para a Lenovo. Hoje em dia a Lenovo toca a parte de hardware dela. E seria a mesma, o que a IBM fez seria a mesma coisa que amanhã a Apple anunciar que ela não faz mais iPhone. Quando a IBM fez isso. Foi uma coisa ambiciosa e que eles conseguiram sobreviver, né? Bom, e aí, quando eu falo de empreendedorismo e inovação, eu queria colocar para vocês que não são necessariamente empresários, mas que são intraempreendedores ou que são freelancers, né? Crise para quem, cara? Tem muita gente que está se dando muito bem na crise. Por quê? Bom, eu queria dizer que, primeiro, essa galera está buscando menos o transacional e mais o relacional. O que significa isso? Eu não estou mais tão preocupado em produzir e vender. Produzir e vender é só um terço da história. Porque eu crio todas as estratégias lindas para te atrair, né? Te vendo, e depois que eu faço a venda, você para mim não existe mais, né? Quem é inovador nesse mercado, quem se mantém e quem cria um movimento em torno de si, é a galera que aposta no relacional, no relacionamento. Então, depois que eu te vendo, a minha conversa com você continua, né? Aliás, ela só vai ficando mais forte. O nosso relacionamento vai ficando cada vez mais forte. E essa é a fortaleza de quem faz isso. Ter relacionamentos muito fortes com muita gente. Ter as pessoas em torno delas, os usuários delas em torno delas. A gente pode dar um monte de exemplo disso, mas eu peguei um bem interessante, né? Mas antes disso, eu queria falar que inovação é valor percebido. Vou dar um exemplo, é o rádio. O rádio existe desde a virada do século XVIII para o século XIX. E o rádio, durante décadas, transmitia conteúdo da elite. Transmitia novelas, telenovelas, né? Transmitia ópera, transmitia música clássica. E, até então, o rádio era um nicho. O rádio era um produto caro, consumido pela elite. Quando é que o rádio virou um elemento da cultura de massa do século XX? Quando é que o rádio virou um elemento da cultura pop do século XX? Quando ele começou nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 20, começou a transmitir jogos de beisebol. Então, ninguém inventou o rádio na década de 20, mas as pessoas foram extremamente inovadoras. Quem começou a fazer isso foi extremamente inovador, porque mudou a percepção de valor do usuário deles, né? No Brasil, foi na década de 30, quando a gente começou a ter música popular brasileira no rádio. Então, aí o rádio virou um elemento. Pô, agora eu quero rádio, pô, quero ouvir o Noel Rosa, né? Quero ouvir o Noel Rosa, não quero ouvir ópera. Então começou todo esse movimento do rádio que a gente tem hoje. As Apos é um exemplo muito interessante de fazer o relacional bem feito. As Apos é a Netshoes dos Estados Unidos. Vende artigos esportivos pela internet. Só que ela faz muito mais do que isso. Ela não só vende artigos esportivos. As Apos, ela te coloca no foco mesmo. Por exemplo, tem um caso bem interessante das Apos, que o pessoal lá deles mesmos estavam fazendo uma reunião, tipo 1h da manhã, e os caras resolveram ligar no teleatendimento das Apos. E ligaram para lá e falaram, atendente normal, né? Olá, boa noite, que eu posso ajudar? Aí eles falaram, então, a gente está numa reunião aqui, eles não se identificaram, só falaram, eles eram um usuário comum. A gente está fazendo uma reunião aqui agora, 1h da manhã, e a gente é novo na cidade, a gente não é daqui, eu não tenho a menor ideia de onde é que eu posso pedir uma pizza. Você poderia me ajudar? Se fosse a atendente de telemarketing ou do serviço de atendimento ao cliente de qualquer operadora de celular, por exemplo, ou qualquer operadora de TV a cabo, o que ela faria? Ia dar um momento, um ponto de contato com o usuário deles. E foram lá e resolveram o problema, mesmo não tendo nada a ver, né? Então, te garanto que se fosse um usuário comum, o usuário ia ficar tão feliz que nunca mais aquele cara ia esquecer aquilo que aconteceu. Então, o que a gente está vendo é que é foco no usuário, galera. Tá? Sustentabilidade
é o caminho da inovação, mas não é o caminho da inovação pela inovação, é inovação com foco no usuário. Então, do que a gente está falando? Numa economia de serviços, a gente não está falando de produzir e vender. Numa economia de serviços não existe produto, que é a economia que a gente tem hoje, né? A geração de riqueza hoje, mais de 60% do nosso PIB está no ramo dos serviços. Numa economia de serviços, não existe produto, o que existe é um serviço. O tempo inteiro. Por exemplo, qualquer produto é avatar de um serviço, ele é um meio para fazer o serviço acontecer, né? Então, um celular sem um serviço de comunicação não é nada além de uma calculadora, nada além de uma calculadora high-tech, nada além de uma calculadora elegante. Então, a gente precisa disso, sim, a gente precisa de uma economia de serviços. É agregar essa camada de serviços ao que a gente faz. E a camada de serviço é a oportunidade de fazer contato com o usuário, entender a cabeça do usuário e entregar valor para o usuário. Beleza. Vou dar um dado aqui para vocês que mostra o desafio do que está sendo colocado, do que vem pela frente, né? Segundo a Oxfam, em 2016, o 1% mais rico do planeta vai deter mais riqueza do que os outros 99%. Ou seja, a gente quer um mundo mais sustentável e a gente está caminhando para ter um mundo cada vez mais desigual. Então, a gente precisa de um mundo em que a sustentabilidade está na alma das pessoas. A gente precisa de um mundo em que empreendedores sociais são a regra e não a exceção, para resolver esse tipo de problema. Vou dar um exemplo. Vocês conhecem o caso do Grameen Bank, do Mohamed Yunus? Mohamed Yunus ganhou em 2006 o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Em 1976, ele começou o Grameen Bank. É o banco que iniciou em 76 o microcrédito produtivo orientado para mulheres. Então, em 76, ele dava $10 para mulheres na Índia tocarem seus negócios. A taxa de inadimplência deles sempre foi muito abaixo do mercado. Eles geram lucro desde 1976. Os caras geram lucro desde 1976, emprestando $10 para pessoas que não teriam como acessar bancos tradicionais, né? E ganhou o Nobel da Paz. Não preciso falar mais nada, né? O impacto do trabalho desse cara. E dá lucro. Então, assim, a gente precisa, quando eu falei assim, de que a gente precisa incorporar a sustentabilidade em tudo que a gente faz, e a gente falou, eu falei na apresentação anterior, vai chegar uma hora que sustentabilidade vai estar tão por dentro do que a gente faz, vai estar tão entranhado no nosso modo de viver, que não vai mais fazer sentido falar a palavra sustentabilidade. Para isso, a gente precisa de empreendedores sociais, a gente precisa de gente interessada em, beleza, eu quero viver bem, quero ter minha grana, ok, isso tem um limite, óbvio, né? Mas quero ter uma vida confortável, mas isso não significa que eu vou fazer isso pisando em alguém. Porque empreendedores sociais são muito preocupados com isso, né? Então, no mundo em que empreendedores sociais são a regra, cara, é um mundo em que as pessoas, é um mundo mais sustentável, sem dúvida. E o próprio Mohamed Yunus tem uma aceleradora de projetos sociais, ele mentora empreendedores sociais do mundo inteiro, brasileiros inclusive, né? Então, é isso que está colocado. E vocês com isso, galera? E a gente com isso? Primeiro, eu queria dizer para vocês que 95% de todos os produtos que são lançados no mercado, todo ano, 95% são um completo fracasso. Sabe por quê? Porque o usuário nunca foi consultado. Então, se você está bolando uma solução, que o pessoal do Move aí, que está bolando soluções super interessantes, cara, eu mesmo, na minha empresa, quando eu bolo uma solução, se eu não considerar a esfera do usuário, eu estou entrando no grupo dos 95%. Estou me arriscando a estar nos 95%. Cara, 95% é tão significativo que não é nem tentativa e erro. Porque tentativa e erro, binário, é 50-50, né? 50% de chance de dar certo, 50% de chance de não dar certo. Não é nem 50-50. É 95 versus 5. Então, o que eu proponho é a gente trazer a sustentabilidade para o núcleo do debate, não perder a nossa essência, não perder o foco no usuário, para quem você está projetando, e, com isso, fugir dos 95%. Não estar entre os 95%. Para a gente parar, e eu me incluo nesse movimento, que eu sou
desse movimento desde que eu comecei minha carreira acadêmica, a gente parar de achar que sustentabilidade é assunto para coitado. Né? Então, a gente tem que botar esse percentual mais favorável para a gente. Né? O que eu proponho é isso, já falei disso, né? A gente precisa de negócios que a sustentabilidade, sem a sustentabilidade, o próprio negócio não faça sentido. Por exemplo, sei lá, um ecomercado. Um ecomercado sem a sustentabilidade não faz nenhum sentido e vai chegar, quem sabe, no futuro, a própria ideia de ecomercado não seja mais necessária. Todos os mercados vão ser eco. Né? Então a gente precisa de negócios em que a sustentabilidade, fora do contexto, fora daquilo ali, o próprio negócio perca sentido. Né? É disso que a gente precisa. Do que a gente está falando então? A gente está falando de negócios que conectam, ou projetos que conectam com o nosso propósito, de quem faz, de quem está sendo beneficiado, né? Com negócios que conectam, ou projetos que conectam com o propósito das pessoas. Eu não estou fazendo mais só para produzir e vender. Eu estou fazendo porque eu vejo muito sentido nisso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque isso me dá um brilho no olho, isso me faz acordar de manhã e sentir vontade de trabalhar. Né? Então a gente precisa fazer essa mudança. Essa mudança é o desafio do como, que eu falei lá no começo. E fazer isso como? Né? Entregando valor, fugindo dos 95%. E como é que a gente, então, tudo isso que eu estou falando, a gente termina por fidelizar a pessoa que está com a gente. Essa pessoa nunca vai fugir de você, essa pessoa vai estar sempre orbitando você, ou o teu projeto, ou o teu negócio, ou a tua ideia. Por quê? Porque ela está conectada no mesmo propósito que você. Então, o que eu sugiro é, antes de ficar trazendo soluções que você olhou no seu umbigo, criou, saiu e agora eu vou salvar o mundo. Cara, conversa com as pessoas que vão ser beneficiadas por aquilo ali. Pergunta se elas realmente veem valor naquilo que você pensou. Porque se você está conseguindo entregar valor para elas vão ficar sempre por perto de você. Vai ser sempre uma oportunidade para você entender a cabeça delas e entregar mais valor depois. Então, o que eu proponho é isso. São negócios mais humanos, galera. A gente sempre, quando propõe alguma coisa, tem alguma ideia, a gente está na espera do tecnicamente possível. A gente tem aquela ideia genial, aquela sacada na faculdade, ou onde quer que seja, a gente fica bolando a ideia, olhando para dentro da gente, sai com a ideia e vai perguntar, gente, economicamente isso aqui vale a pena? É isso que a gente faz normalmente, né? Eu estou propondo a gente agregar uma nova dimensão. Essa aqui é a dimensão técnica, essa aqui é a dimensão econômica e essa aqui é a dimensão humana. Essa solução que você está propondo é desejável para as pessoas de fato querem isso? Vou te dar um exemplo. O Segway, sabe o que é o Segway, galera? Aquele carrinho de segurança de shopping, você anda assim, né? Carrinho de segurança de shopping, Segway. O Segway foi criado para ser uma revolução na mobilidade urbana. Agora, hoje, só que os caras que inventaram o Segway não perguntaram para o usuário, eu tenho certeza. Os caras não perguntaram para o usuário. Por quê? Porque o Segway é devagar demais para a calçada, e ele é rápido demais para a calçada e devagar demais para o asfalto. E por isso que você não vê ninguém usando Segway. Né? Na Europa você vê. Mas você vê na rua assim, de montão? Eu vi na França e na Alemanha esse ano. Pois é, eu não vi tanto. Pois é, as pessoas não veem valor. Por exemplo, tem uma ilha do Caribe, acho que é Bahamas, os caras hoje vendem passeio de Segway. Porque o Segway é tão sem sentido para a mobilidade urbana que você vai pagar, é tipo uma experiência, uma coisa assim. Se você tem um bike tour, você tem um Segway. Então, o Segway é uma coisa assim, pitoresca. O Segway foi inventado para ser uma coisa do dia a dia, igual o smartphone é. Não é para ser uma coisa pitoresca. Por quê? Eles não interagiram com o usuário para entender. Cara, usa esse Segway aí um mês e depois me diz o que você achou. Né? Outro exemplo, geladeiras com telas de LCD. Nos Estados Unidos começou um movimento, há uns 10 anos atrás, de colocar tela de LCD, touchscreen, em geladeiras. Aí mais, botaram Twitter na geladeira. Cara, para que você quer uma geladeira que twita se você tem uma tela muito mais poderosa no seu bolso? Você não precisa, cara. Então, o que eles fizeram? Pegaram, tecnicamente é possível a gente colocar uma tela de LCD? Numa geladeira? Economicamente é viável? Então, vai ficar legal, né? Vai ficar high-tech a geladeira. Vamos fazer. As pessoas não viram valor nisso. Tanto é que hoje, a gente no Brasil, a indústria brasileira, copia muita coisa dos Estados Unidos. Se isso fosse um movimento que de fato se consolidou nos Estados Unidos, a gente teria hoje muitas geladeiras com tela de LCD no Brasil. Não temos. Não perguntaram para o usuário, vem cá, que tal se você criasse uma geladeira que interage com o teu smartphone? Né? Aí sim, talvez fosse uma coisa mais
interessante para o usuário. Então, o que eu estou propondo é isso, assim, é a gente agregar a dimensão do desejável para as pessoas. Esse é o desafio que eu coloco para mim todo dia na minha empresa. Esse é o desafio que está colocado para a gente como geração que trabalha com desenvolvimento sustentável. É o desafio do como viabilizar. Um dos como é agregando a dimensão humana da história. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou falando com um argumento muito pragmático para uma coisa que é mais profunda. Quando você faz uma coisa mais humana, você conecta com essas pessoas. Essas pessoas se conectam com você e o teu produzir e vender deixa de ser produzir e vender, se torna entregar algo para um propósito maior, né? Eu comecei a usar argumentos assim, mais econômicos para justificar isso, mas no fundo o que a gente está falando é mudar o nosso jeito de fazer as coisas, né? E a gente precisa de inteligência de mercado. O pessoal do Move lá, eu achei genial a apresentação dos caras, porque vocês estão entregando isso aqui que a gente precisa. Eu falei ontem, né? A gente precisa tomar decisões na área do desenvolvimento sustentável com a mesma qualidade de informação que um economista toma decisão num banco de investimento. A gente hoje não tem informação de qualidade para tomar decisões na área do desenvolvimento sustentável. Seja no WWF, o WWF vai investir uma grana em um projeto socioambiental XYZ. A qualidade da informação que eles têm para tomar essa decisão é muito baixa. Eu falo que eu vivo isso, né? Então a gente precisa de movimentos como o Move, né? Que entrega o valor de vocês, pelo menos para mim, o valor de vocês é entregar inteligência de mercado, é entregar inteligência na tomada de decisão. O tomador de decisão, quem quer que seja empresário, seja ONG, seja prefeito, seja governador, ele precisa ter informação de qualidade da área do desenvolvimento sustentável para tomar decisão. Assim como no Goldman Sachs, o cara tem um monte de informação de qualidade, bem processada, com gente capaz para ajudar ele a tomar a decisão. E a gente precisa disso. E eu queria deixar aí uma frase aqui que tem lá no meu escritório, está lá estampada lá, a frase que me inspira todo dia, né? É que como a gente precisa fazer acontecer, né? A gente precisa de makers, né? Essa é a frase que eu deixo lá, está lá todo dia. O dia que vocês forem lá me visitar em Brasília, vocês vão ver lá. É a frase do mestre Yoda: faça ou não faça, não existe o tentar, galera. Pô, vai fazer, cara, faz de coração, se entrega mesmo na função. Porque, cara, se você estiver pensando essas três coisas aqui, a probabilidade de você acertar é bem razoável. E é isso. Eu queria convidar vocês para se conectar com a gente, com o nosso movimento. Se vocês quiserem saber mais da gente, a gente em breve vai inaugurar o nosso site, reinaugurar o nosso site, a gente está reformulando ele. Mas a gente coloca muita coisa na nossa página do Facebook. Nosso Facebook é onde a gente atualiza mais rapidamente o que a gente apronta por aí. Tá bom, gente? Obrigado. Valeu.